Olá, nós somos o Grupo 3 e escolhemos falar sobre hipocalemia. Para isso, vamos utilizar o seguinte caso clínico. João tem 34 anos, é agricultor e foi encaminhado para o serviço de nefrologia do UOL para investigação de hipocalemias recorrentes. Há um ano, enquanto estava trabalhando, ele apresentou episódio de fraqueza progressiva em membros inferiores, com recuperação completa após um dia. 3 meses depois, apresentou um novo episódio, dessa vez com prejuízo da deambulação além de vômitos. Na UPA, exames indicaram um potássio de 2,8. Após normalização do quadro com reposição de potássio e descartadas outras causas, João recebeu altas sem outras prescrições. Horas depois, já em casa, o quadro reapareceu com piora progressiva da fraqueza, que passou a afetar também membros superiores e tórax. De volta ao hospital, ele realizou TC de crânio, que não apresentou alterações. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Valfredo Gurgel, onde permaneceu internado por 7 dias para tratamento e investigação. Nesse período, obteve recuperação completa da força. Hoje, João relata a ocorrência de outros 2 episódios semelhantes. Nega comorbidades e antecedentes familiares expressivos. Relata apenas episódio único de pico hipertensivo há 1 ano, o qual foi associado a turvação visual e cefaleia. Está em uso de cloreto de potássio 3 vezes ao dia e apresenta exame físico sem alterações. Pensando no caso de João, o que você faria para investigar episódios recorrentes de hipocalemia? Para realizar uma investigação adequada do caso, precisamos entender os mecanismos que permitem a manutenção do balanço do potássio no organismo. Assim, é importante lembrar que em condições fisiológicas, os níveis séricos de potássio permanecem na estreita faixa entre 3,5 e 5 ml por litro, bem como que ele é o principal cátion intracelular, de modo que apenas 2% encontra-se no intestício ou no sangue. No organismo, o balanço do potássio é mantido através da ingestão e de 3 formas básicas de excreção. A cutânea, que acontece pelo suor, a intestinal, pelas fezes, e a renal, através da urina, sendo esta última a mais importante. A excreção renal do potássio depende basicamente de 3 processos: a filtração glomerular, que é relativamente constante, exceto nas doenças renais, a reabsorção que acontece nos túbulos e a secreção que também ocorre nessa região. Em condições normais, 65% do potássio filtrado é reabsorvido no túbulo proximal e 25 a 30% na alça de Henle. Porém, as maiores alterações acontecem nos túbulos distais e coletores, em que o íon pode ser reabsorvido ou excretado a depender das condições do organismo, de modo que temos uma excreção final de em torno de 12%. Nessa região, o controle do potássio é realizado pelas células principais e pelas células intercaladas. Vejamos como esse processo funciona. Como podemos ver nesse esquema, nas células principais, a secreção de potássio ocorre em um processo de 2 etapas, no qual o íon é transferido do intestino para o interior da célula pela bomba NK-ATPase e em seguida passa ao líquido tubular devido ao gradiente criado pela difusão do sódio do lúmen para a célula. Todo esse processo é mediado pela ação da aldosterona, que é liberada na existência de hipercalemia ou de hipotensão e que aumenta a atividade da bomba, bem como a permeabilidade da membrana celular ao potássio. De modo contrário, na vigência de uma grande redução do íon, ocorre interrupção da secreção e aumento da reabsorção, especificamente pelas células intercaladas que reabsorvem o potássio em troca de íons H+, secretados ao lúmen tubular. Com base nesse mecanismo, fica fácil entender quais são os fatores que estimulam a liberação aumentada de potássio, como, por exemplo, o aumento da aldosterona, aumento do aporte de sódio aos segmentos distais, aumento de ânions não absorvíveis na luz tubular e aumento do fluxo tubular. Além disso, também precisamos considerar as modificações agudas no estado ácido básico, visto que um quadro de alcalose, por exemplo, reduz a secreção de H+, levando ao aumento da excreção de potássio. Ao investigar um quadro de hipocalemia, é necessário também considerar que as células são fundamentais para o balanço do nível sérico, visto que estas podem atuar na redistribuição entre intra- e extracelular. Alguns processos, como o aumento da insulina, da atividade beta-adrenérgica, do pH extracelular, bem como da produção de células sanguíneas, a hipotermia e a intoxicação por metais, podem levar a um aumento da entrada do potássio nas células. Após essa breve revisão, podemos começar a pensar nas possíveis etiologias do quadro de João. Desse modo, é importante ressaltar que a grande maioria dos casos é causado pela perda renal ou gastrointestinal de potássio. As perdas intestinais normalmente ocorrem devido a vômitos ou diarreias, que podem ser consequência de infecção, uso de medicamentos, pólipos secretores ou tumores neuroendócrinos. As perdas renais, por outro lado, estão associadas a várias etiologias,
como por exemplo, acidose tubular renal tipo 1 ou 2, síndrome de Cushing, tumores secretores de renina, síndrome de Fanconi, uso de medicamentos, bem como aumento da aldosterona ou do cortisol. Temos ainda que considerar as causas que levam ao aumento do deslocamento do potássio para o meio intracelular, como por exemplo a alcalose metabólica, a hipotermia, o uso de insulina exógena, o aumento do tônus simpático, a tireotoxicose e a intoxicação por cafeína, bário ou chumbo. Por fim, aparecendo de modo menos prevalente na prática clínica, temos as causas relacionadas a uma diminuição da ingestão do potássio, que pode ocorrer, por exemplo, no idoso, no abuso de álcool ou em distúrbios alimentares. Agora que relembramos a fisiopatologia e a etiologia da hipocalemia, vamos relembrar o quadro clínico que seu paciente pode apresentar. Nos quadros de hipocalemia, a fraqueza muscular, assim como apresentado por João, é um sintoma potencialmente grave, que pode inclusive progredir para a insuficiência respiratória. Além disso, é possível verificar arritmias cardíacas e alteração do eletrocardiograma, em que se vê um achatamento ou inversão da onda T, uma depressão do segmento ST, o intervalo PR ou QT prolongados e a presença de onda azul. Além disso, pode-se perceber alterações estruturais e funcionais dos rins, que podem aumentar a produção de amônia, aumentar a reabsorção de carbonato e de sódio, apresentar uma nefropatia hipocalêmica, uma elevação da pressão arterial ou ainda uma diminuição da reabsorção de fosfato. Considerando a fisiopatologia da hipocalemia, na investigação diagnóstica devemos utilizar exames que possam indicar a fonte da perda de potássio, bem como avaliar as etiologias relacionadas ao quadro. Assim, é importante avaliar a função renal através da ureia, creatinina e ácido úrico, bem como realizar uma gasometria para avaliação da existência de alcalose metabólica. Podemos também investigar as causas secundárias, através, por exemplo, do cortisol, da aldosterona, da atividade da renina e do magnésio. Por fim, o potássio urinário ajuda a diferenciar se a fonte da hipocalemia é renal ou não. Uma perda maior do que 15 miliequivalentes por litro é forte indicativo de perda renal, enquanto uma perda menor do que este valor fala a favor de uma perda extra-renal. Em um caso como o de João, o objetivo do tratamento da hipocalemia é evitar ou tratar complicações que ameacem a vida do paciente, através principalmente da reposição do potássio, manejo das anormalidades eletrolíticas e tratamento da causa subjacente. Na hipocalemia grave, deve-se fazer reposição intravenosa de potássio associada, se possível, à reposição oral. Além disso, deve-se considerar a admissão na UTI, monitoramento cardíaco contínuo e colocação de linha central. Na hipocalemia moderada, a reposição do potássio deve ser feita por via oral, a menos naqueles pacientes que não suportam tal terapia ou aqueles que apresentam sintomas graves ou alterações do eletrocardiograma. Nas hipocalemias leves, em que a causa é facilmente reversível, deve-se priorizar o tratamento da condição subjacente, considerar suplementação oral ou ainda aumentar a ingestão de potássio na dieta. Em todos os casos, sejam leves ou graves, é fundamental revisar os medicamentos que podem atrapalhar o balanço do potássio, bem como avaliar a existência concomitante de hipomagnesemia, que normalmente pode estar associada ao quadro. Com as informações sobre o tratamento, finalizamos o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima!